Olá, bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. É uma satisfação maravilhosa e tremenda estar de volta na apresentação deste programa. Eu sou o irmão Gutenberg e estou sempre com vocês nesta programação de fé, tendo como objetivo e finalidade transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para transmitir a Bíblia na sua totalidade. Não queremos fazer proselitismo religioso, não queremos difamar ninguém. Nós não falamos contra as pessoas, nós falamos contra o sistema organizado que aprisiona as pessoas, que mantém as pessoas presas nos dogmas, nos credos e nas doutrinas falsas. Nós não viemos aqui para querer mostrar para você que somos donos da verdade, não. Nós pregamos a verdade, não somos donos da verdade. A verdade é Cristo, a única verdade que liberta. Eu só quero que você compare o que está sendo falado aqui com as Escrituras, se não é a verdade que estamos propagando. Nós não vamos se congratular com nenhum sistema religioso, não fazemos isto. Nós não temos compromisso com a religião, com a política, com a filosofia. Nós não temos compromisso com nada que venha ferir os princípios padrões das Escrituras, que venha ferir o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras testificam de Cristo. Então, nós estamos propagando aquilo que dá testemunho de Cristo. E o que dá testemunho de Cristo é as Escrituras Sagradas. E agora nós vamos ponderar hoje num assunto extremamente importante, que às vezes é polêmico, as pessoas tentam fazer polêmicas nisto, mas isso é Bíblia. Deus haveria de manifestar o espírito de Elias 5 vezes na terra. E hoje nós vamos falar dessas 5 manifestações de Elias. Nós vamos falar em homens. Deus usou homens para manifestar esse espírito robusto. Na verdade, era o espírito de Deus que estava em Elias, que pousou sobre outros homens. E aí manifestou esse mesmo espírito na terra. Um espírito robusto, um espírito ousado, um espírito que vai contra toda religião organizada. Então, a gente sabe, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, porque não existe 3 espíritos, é um único Espírito, tanto faz eu dizer Espírito Santo, Espírito de Deus ou Espírito de Jesus. É o mesmo Espírito, porque Deus é Espírito. Então o Espírito que estava em Elias, o tesbita, pousou sobre outros homens, mas com a mesma finalidade de combater a religião organizada, finalidade de combater o casamento errado, tanto da igreja com o mundo, como no casamento físico entre Acabe e Jezabel e Herodes e Herodias. Um espírito que pregava contra o mundanismo, e o espírito de Elias que habitava nesses homens o acompanhou com sinais, prodígios e maravilhas, e apontou sempre o dedo para o principal, que é quem? Cristo. Então agora nós vamos adentrar de forma audiovisual neste assunto. Para isso eu queria ler uma escritura para nós fixarmos a nossa base aqui, para não ficarmos em branco. Nós vamos ler aqui
1 Reis, capítulo 17, um versículo para a nossa reflexão. E Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Observe aqui, Elias, o tisbita, a primeira manifestação de Elias. Então vem comigo aqui para a gente entender isso aqui claramente. Vamos ver aqui as manifestações de Elias na terra, os 5 ministérios de Elias na terra que Deus manifestou. E que a quarta manifestação veio em um profeta e deixou a sua mensagem hoje para preparar a noiva para o rapto. Lembrando que essas 5 manifestações de Elias. Primeira manifestação em Elias, o tisbita. 1 Reis, capítulo 17. Segunda manifestação em Eliseu, agora com a porção dobrada do Espírito. 2 Reis, capítulo 2. O Espírito que estava em Elias veio sobre Eliseu, pousou sobre Eliseu. Terceira manifestação em João Batista, porque ele irá adiante do povo no espírito e poder de Elias. Mateus capítulo 3 você vai ver isso. Em Lucas também você vai ver isso. Lucas capítulo 2. A quarta manifestação em um profeta para a igreja gentia, no profeta William Marion Branham. Que queira ou que não queira, ele é a quarta manifestação de Elias na terra. E a quinta manifestação de Elias, sim, só lembrando que está em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Ou seja, converterá o nosso coração à verdadeira crença dos pais, os apóstolos. Nós vamos detalhar isso claramente. Veja só. E a quinta manifestação é o próprio Elias que irá voltar. Apocalipse capítulo 11, onde estarão as 2 testemunhas, Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Uma vez que os judeus creem na lei e nos profetas. Então vamos lá. Nós sabemos que 5 é o número da graça. Graça tem 5 letras, Jesus tem 5 letras e a palavra labor, que quer dizer trabalho, tem 5 letras. Então o trabalho de Deus para nos resgatar é através da graça, Jesus Cristo. Ali estava ele trabalhando para nos levar de volta ao Éden restaurado. Então veja só, aí está 5 manifestações, 5 números da graça. Agora veja que 4 dessas manifestações são para os judeus e uma manifestação para os gentios. Ele teria que levantar um profeta gentil para uma noiva gentia. Porque Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como os judeus rejeitaram a Cristo, Deus abriu um parêntese para nós, através das 7 eras da igreja, para resgatar uma noiva gentia. E para isso ele teria que enviar um profeta na última era para nos levar de volta à palavra original. Veja só, Elias o tisbita era para os judeus, Eliseu era para os judeus, João Batista para os judeus. Aí veio a 4ª manifestação de Elias para os gentios, um profeta gentil. E a 5ª manifestação de Elias será para pregar esta mensagem que eu estou pregando, que o Elias pregou, o profeta William Branham, a mensagem que nos prepara para o rapto,
essas duas testemunhas irão pregar esta mensagem para os 144 mil, os remanescentes de Israel que vão ser salvos. Veja só, agora o que há de interessante nisto é que essas 5 manifestações de Elias, uma coisa é certa: esse espírito de Elias, ele é um espírito robusto, um espírito ousado, um espírito que combate a organização religiosa, combate o casamento errado, combate o mundanismo. É um espírito que vem restaurar, porque Elias restaurou o altar quebrado de Israel. Veja que ele pegou 12 pedras lá no rio, porque para restaurar Israel. Observe só, a primeira manifestação que nós temos é Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Este homem propagou e pregou contra a idolatria, contra o casamento de Acabe e Jezabel, contra o mundanismo. Pregou porque é um espírito robusto, um espírito que vai de encontro com a religião, um espírito que vai contra toda a organização religiosa que é contrário às Escrituras. Então aí nós temos a primeira manifestação, Elias o tisbita. Deus se agradou tanto deste ministério que propôs manifestá-lo mais 4 vezes na terra. Desta primeira manifestação de Elias, o tisbita, Deus se agradou tanto que propôs manifestá-lo mais 4 vezes na terra. Entenda o que eu estou dizendo. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus que estava em Elias, agora vem e pousa sobre Eliseu. Ele recolheu Elias para casa e a capa de Elias desceu. A virtude de Elias pousou sobre Eliseu, agora em porção dobrada. Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias, o tisbita, realizou. Deu continuidade ao ministério de Elias, robusto, firme, com sinais e maravilhas o acompanhando. Este é um espírito tão forte, tão robusto, tão ousado, tão vivo, tão capaz, que não se vendia por nada e não deixava se levar por qualquer artimanha do diabo, e nem por isso aqui, dinheiro, não se corrompia. Esse espírito que estava em Eliseu, foi oferecido a ele dinheiro através de Naamã, do sírio Naamã, mas ele recusou. Mas os sinais o acompanhavam. Em porção dobrada, Eliseu, a segunda manifestação de Elias na terra. Aquele mesmo espírito pousou sobre ele e agora estava realizando as maravilhas e dando continuidade àquele ministério que Deus propôs manifestá-lo 5 vezes na terra. Então veja só, aí nós temos, quando chega na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, o último dos profetas que veio introduzir Cristo, o último dos profetas do Velho Testamento, porque no Novo Testamento ainda há profetas. O último profeta do Velho Testamento, João Batista, veio no espírito e poder de Elias. Um espírito robusto, um espírito sério, que clamou contra as organizações religiosas, o farisaísmo da época, uma vez que as últimas 2 manifestações já tinha clamado também contra os erros religiosos da época. Este espírito, João Batista, a terceira manifestação de Elias, veio clamar contra o casamento errado de Herodes e Herodias,
veio clamar contra o mundanismo. Era a voz do que clama no deserto. Era um homem simples, um homem humilde, um homem que vivia de gafanhoto e de mel silvestre, mas que introduziu a palavra. E Jesus testificou dele e disse: entre homem nascido de mulher, não existe um mais santo do que João. Veja, eu vos digo, é muito mais do que um profeta. Jesus testificou que ele era o maior de todos os profetas, mas que não tinha realizado nenhum milagre. Mas era o maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele viu a palavra em carne. A palavra em carne. Jesus, ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu a palavra, as profecias de Isaías cumprida em carne humana e apontou o seu dedo indicador e disse: é a ele que vocês têm que seguir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Um profeta sempre faz isto. Ele aponta o dedo para Cristo. Não aponta o dedo para si, mas aponta o dedo para Cristo. Então João diz: é a ele que vocês têm que seguir. Convém que ele cresça e que eu diminua. Agora a minha tendência é diminuir e ele crescer, porque um profeta vem sempre para elevar Cristo e ele descer. Porque isto é o lema de um servo de Deus. Isto é a tônica de um servo de Deus. É tornar Cristo grande e ele pequeno. Tornar Cristo elevado e ele baixo. Porque a tônica é exaltar Cristo. Então esse espírito robusto não tinha medo de clamar contra o casamento errado de Herodes e Herodia, contra o farisaísmo da época, a religião organizada, contra o mundanismo da época. E este espírito robusto, em um homem simples, em um homem tão humilde, porque a grandeza está expressada na humildade, viu, olhou e disse: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça divina. Observe. Ele viu que os cordeiros lá no Antigo Testamento era lavado e ungido. Agora ele estava vendo o Cordeiro de Deus sendo lavado, batizado, e ao sair da água, o Espírito desceu em forma de uma pomba. Observe, em forma de uma pomba. Não era uma pomba o Espírito, ele desceu em forma de uma pomba. Tomou a forma de uma pomba. E uma pomba não é uma pessoa. Então observe, ele viu ele ser ungido, ser lavado e ser ungido. Então ele viu o Cordeiro de Deus em carne humana para morrer pelos pecados da humanidade. Por isso que ele se tornou o maior de todos os profetas, porque viu a promessa ser concretizada em carne humana. Não é maravilhoso isto? Vamos lá. Então nós temos agora a quarta manifestação de Elias, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observe. Muitos não querem aceitar, mas ele é a quarta manifestação de Elias para o mundo. Um profeta gentil para uma noiva gentia. Até então as três manifestações foi para os judeus, mas esse é para os gentios. Porque Deus fechou a porta da graça para os judeus e abriu para os gentios. Em 7 eras da igreja, depois quando acabar as eras, o parêntese vai fechar e o evangelho voltará de novo para os judeus através de Moisés e Elias, na quinta manifestação de Elias. Então o evangelho
Saiu dos judeus para os gentios, agora vai sair dos gentios para os judeus novamente. De uma forma mais clara, a porta da graça fechou para os judeus e abriu para os gentios, e ela está aberta agora para você entrar. Você que é eleito, para você entrar. E esta porta vai se fechar para os gentios e vai ser aberta para os judeus. Mas essa quarta manifestação de Elias, o profeta William Branham, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Ele não veio se congratular com a religião. Ele veio para nos levar de volta à era apostólica, o batismo verdadeiro, a crença verdadeira em um único Deus. Não existe mulheres pregadoras. Cada pessoa na sua posição correta, como Deus colocou. Ele veio restaurar de volta os dons espirituais. Então você veja, ele veio com um legado de nos levar de volta à palavra original, nos levar de volta à Bíblia, nos levar de volta à verdade, a ter um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse espírito de Elias no profeta William Branham, que é o Espírito Santo nele, a quarta manifestação de Elias, veio para nos tirar da apostasia, das doutrinas falsas, do sistema religioso, da interpretação errada da palavra, uma vez que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem, recebe de Deus e transmite ao homem. Então aí você tem Deus revelando os seus segredos ao profeta William Branham, a quarta manifestação de Elias, e o William Branham trazendo para nós, através das suas mensagens que ficou gravada, em torno de 1.200 sermões que prepara a noiva para o rapto. A fé para o rapto está nas mensagens, que queira ou que não queira. Se Acabe e Jezabel não quisesse, Elias era o profeta dele. Porque Deus tem um padrão a trabalhar, e ele trabalha através do seu profeta. Se Herodes e Herodias não quisessem, João Batista era o profeta deles. Se o povo não quer, as denominações não quer, William Branham é o profeta para esta geração e a quarta manifestação de Elias. Mas o que mais me impressiona é o pai do avivamento sem sistema religioso. Ele não precisou de sistema religioso. Ele clamou contra as organizações religiosas. Ele falou contra o casamento da igreja com a política, da igreja com o mundo. Ele clamou contra o mundanismo. Um verdadeiro profeta não se congratula, não vem se congratular com a religião da época, mas ele vai de encontro à religião. Ele vai contra a religião da época, e aí os religiosos não gostam. Da mesma forma que os fariseus não aceitaram João Batista, da mesma forma que Acabe e Jezabel não aceitaram Elias, o sistema religioso não aceitaria um profeta para esta geração. Mas a noiva de Cristo, ele veio para a noiva, e a noiva o aceita como profeta. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Veja só, nós não estamos aqui exaltando o homem. Nós sabemos que nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. O nosso profeta é William Branham, porque este é o padrão pelo qual Deus trabalha para revelar a sua palavra. Um profeta na terra. E este é o maior sinal de que a vinda de Cristo está próxima. Ele enviou um profeta e já faz mais de 40 anos que ele se foi. 43 anos que ele partiu desta terra. Veja como estamos próximo do fim. Por isso, quando Jesus diz, a uma humanidade incrédula e má, o único sinal que será dado será do profeta Jonas. Como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Deus enviaria um profeta para ser o sinal para as nações. Então veja, ele clamou contra as organizações,
Ele pregou contra a apostasia, contra as doutrinas falsas. Ele nos legou a verdadeira crença. Mas eu sei que as pessoas são assim. Reconhece o que aconteceu, eles conseguem ver o passado e o que vai acontecer, mas não conseguem reconhecer o que está acontecendo agora. Não é difícil ver o passado e o futuro, e o que vai acontecer no futuro, mas ver o presente é uma virtude para poucos. Reconhecer o que está acontecendo no momento, esta virtude é para todos. E isto é uma bênção. Esta virtude é para poucos. Quis dizer isto. Esta virtude é para poucos. Reconhecer o que está acontecendo no momento é uma virtude para poucos. E esta bênção é dada a poucos. As pessoas veem o passado, eles sempre olham. As pessoas sempre olham o que Deus fez e o que Deus irá fazer, mas desconhece o que Deus está fazendo agora. Mas a verdadeira noiva de Cristo reconhece que Deus enviou um profeta e a sua mensagem nos prepara para o rapto. E meu tempo está acabando. A quinta manifestação de Elias é Elias novamente, o tisbita, que virá Elias e Moisés para pregar esta mesma mensagem que eu estou pregando. Ou seja, eu estou pregando aqui a mensagem do profeta William Branham, para pregar esta mesma mensagem para os 144 mil, os remanescentes de Israel. Moisés e Elias de novo. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, e eles crerão. Eles irão pregar Cristo, anunciar a palavra. Uma vez que esta mensagem anuncia Cristo, anuncia a palavra, anuncia um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, na quinta manifestação, Apocalipse capítulo 11, Moisés e Elias estarão na terra de novo para pregar para os judeus, os 144 mil. É uma pena que meu tempo acabou, mas só vou recapitular. 5 manifestações do espírito de Elias na terra. A primeira, Elias o tisbita, 1 Reis 17. A segunda, Eliseu, sucessor de Elias o tisbita, 2 Reis capítulo 2. A terceira, João Batista, Mateus capítulo 3 e Lucas 2. A quarta manifestação, Malaquias 4 versículo 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Profeta William Branham na terra para restaurar todas as coisas, nos levar de volta à palavra original. E a quinta manifestação é Elias novamente na terra, conjuntamente com Moisés, para pregar aos 144 mil. Só lembrando que João Batista, a terceira manifestação de Elias, introduziu a primeira vinda de Cristo. A quarta manifestação de Elias, o profeta William Branham, introduz a segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o anjo disse para William Branham: tua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. E é esta mensagem que eu estou pregando que é precursora da segunda vinda de Cristo. Te prepara, recebe Cristo, entra enquanto é tempo, porque a porta da graça está se fechando. Que Deus te ajude, te abençoe. Que Deus te faça com o espírito brando, não com o espírito de crítica, ponderar estas coisas e analisar, porque aquilo que estamos falando aqui é a verdade. Que Deus te abençoe, você que esteve conosco através da Pedra Branca FM e através do Facebook. Um forte abraço. Só me resta tempo para convidar você para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Este vídeo estará no nosso canal, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Digita lá no Google e você vai ter um acervo de hinos, de vídeos para você assistir, que vai te edificar
bastante. Foi um prazer imenso estar convosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, te ajude a compreender as Escrituras. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir.